Apresentado em um sermão pregado perante um honrável diretor da Câmara dos Pares em Westminster, em 30 de abril de 1660, sendo o dia de humilhação solene para buscar a Deus por sua bênção sobre os conselhos do parlamento, por Edward Reynolds, no reitor da Christ Church, Reynolds Edward, 1559 a 1679. E se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se eu converter de seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 14. As palavras são a promessa graciosa feita pelo Senhor a Salomão depois que ele dedicou o templo com jejum e oração. Pois embora não haja menção ao jejum, ainda assim, se consultarmos o templo, encontraremos que foi no 7º mês e que a solenidade continuou do capítulo 8 ao dia 23. Dia de um mês, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 9 ao 10. Dia foi por um estatuto para sempre designado para ser um dia para afligir suas almas. Levítico 16, versículo 29. As peças são três. Primeiro, uma suposição de julgamento, no versículo 13, onde pela enumeração das três, quaisquer outro podem ser entendido cineticamente. Segundo, uma direção para deveres, em que há duas coisas a serem observadas. Primeiro, a qualidade das pessoas que devem realizá-los, meu povo chamado pelo meu nome. Segundo, uma especificação dos deveres, que são estes 4: humilhação, súplica, reconciliação e conversão. Terceiro, uma graciosa promessa de misericórdia, onde são notáveis 4 sinais de retorno de graça, em conformidade com seus deveres. Primeiro, eles se humilham sobre a mão santa de Deus e ele se humilha para olhar do céu. Segundo, eles oram e Deus ouve a sua oração. Terceiro, eles buscam o favor e a face de Deus e Deus perdoa seus pecados e se reconcilia com eles. Quarto, eles se desviam de seus maus caminhos e Deus cura os males que seus maus caminhos trouxeram sobre a terra. Nenhum dever assumido em vão, mas uma misericórdia sutável e correspondente prometeu encorajá-los a isso. Não se pode perguntar aqui com impenitência porque esses 3 julgamentos de fechar o céu, enviar gafanhotos e pestilência são mais mencionados do que qualquer outro, já que sem dúvida a promessa se estende ainda mais. Eu tomo a razão de ser. Primeiro, porque estes são irresistíveis, nenhum conselho, nenhuma política, nenhuma força pode impedi-los. Segundo, porque eles são infligidos somente por Deus, não há causa secundária nele. E se eu fechar o céu, se eu mandar os gafanhotos, se eu enviar a peste? Primeiro, se o inimigo vier, o conselho pode impedir, a força pode vencê-lo, o tesouro pode subordiná-lo e desviá-lo. Nossas próprias políticas e disposições podem parecer contribuir para a nossa ajuda, mas contra um exército de gafanhotos, nenhuma política pode prevalecer. Nenhum poder do homem pode abrir ou fechar as nuvens, nenhum portão ou barreira pode impedir uma fome ou uma peste de um lugar. Segundo, se o inimigo vier, estamos aptos a atribuir isso à malícia dos homens, a olhar para fora para a causa secundária e não para dentro de nossos próprios pecados, ou para cima para a justiça de Deus, embora seja certo que lá não há hostilidade humana sem uma comissão divina. Os homens são deuses bastão e espadas, e ele usa espadas e bastões. Salmo 17, versículo 13, Isaías capítulo 10, versículo 5 ao 6 e Ezequiel capítulo 21, do 3 ao versículo 11. Ele, por sua secreta e santa providência, fia os espíritos dos homens uns contra os outros, enquanto ele envia um espírito maligno entre os homens de Siquém e Abimeleque. Juízes 9, versículo 23. E incita adversários contra aqueles que o provocam, como ele fez contra Salomão, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 14 ao 23. E quando ele quer voltar em misericórdia, ele repreende a espada e quebra o arco e corta a lança e queima ao meio. Salmos 46, versículo 9, Isaías 54, versículo 17. Essas coisas que digo são certas, mas somos muito propensos a morder a pedra que nos machuca e não nos importamos com a mão que a jogou, ao passo que quando a ira vem apenas do céu, somos forçados a ver Deus, não temos segunda causa para atribuí-la. Então o significado é: se eu enviar julgamento imediatamente de mim mesmo, como nenhuma sabedoria humana pode impedir ou poder remover-se, então as pessoas devem pensar em si mesma e retornar e buscar minha face. Eles descobrirão que quando
Os tesouros, muros, armaduras, munições não valem nada. Oração e arrependimento servirão para a cura. Então aqui está um duplo combate entre Deus e o homem. Primeiro, o homem provoca Deus com o pecado e Deus vence o pecado com o juízo. Segundo, o homem luta com a oração e humilhação e Deus cede em misericórdia e compaixão. Começo com a primeira em geral, a suposição de julgamentos, e a partir daí faço duas observações. Primeiro, juízos não iluminam um povo causalmente ou por acaso, mas pelo poder e justiça dominante e descendente no comando e comissão de Deus. Não tem o original terreno, não cresce do pó. Jó capítulo 5, versículo 6 ao 7. Mas vem do céu e é enviado por Deus para significar algo de sua mente para nós. Primeiro, às vezes de fato por meio de demônios e poder absoluto, ele destrói o perfeito e o ímpio. Ele ri do julgamento do inocente. Jó capítulo 9, versículo 22 ao 23. Às vezes como uma preparação para a misericórdia, como os homens lavram o solo que pretende enriquecer com sementes preciosas e esculpem a pedra que pretende colocar no topo do edifício. A corrente de ferro de José abriu caminho para sua corrente de ouro, e os problemas de Davi o temperarão por sua coroa. À medida que os homens estendem por mais tempo ao vento e ao sol aquelas grandes madeiras que devem suportar o maior fardo e estresse da construção. Nenhuma escola para aprender como a escola da aflição, mas geralmente em um caminho de justiça, porque teus pecados foram aumentados, eu fiz essas coisas para ti. Jeremias capítulo 30, versículo 15. Tu agiste bem, nós agimos mal. Neemias capítulo 9, versículo 33. Não fiz sem causa tudo que eu fiz. Ezequiel capítulo 14, versículo 23. Os castigos pessoais podem ser por prova e exercício de fé e paciência, mas os juízes gerais e públicos estão sempre em ira e desagrado. Tais tem sido o procedimento de Deus nesta nação. O cálice da aflição foi dado a todas as classes de homens. Vimos príncipes em cadafalsos e em exílio, parlamento despedaçados por seus servos, pares e patriotas despojados de suas honras e isolados de sua confiança. Desonra derramaram sobre a cidade, pobreza no país, sangue na terra, desprezo aos ministros, ameaças à universidade, consternação aos soldados. Não há ordem ou grau de homens que não tenha sido abalado com este terremoto. Oh, quão profunda é nossa estupidez se todos nós não analisaremos e resolvemos nosso sofrimento em seus próprios princípios, nossos pecados e desagrado a Deus, se apenas uivarmos contra eles e não vemos nele a providência de Deus ordenando os pecados dos homens para nossa humilhação, se o conhecemos apenas naturalmente por sua inteligência para a carne e não espiritualmente por sua influência na consciência, se censurarmos os outros e nos absolvermos, se nosso sofrimento nos endurecer e nos enfurecem em aminosidade contra os homens, mas não nos humilham e nos derrete sobre as santas provações de Deus, vamos, portanto, trabalhar para descobrir nossos pecados por nosso sofrimento, a nuvem de ira subindo do ar da luxúria. Procuremos e experimentemos nossos caminhos, e já que somos homens vivos, não reclamemos do castigo de nossos pecados. Não sejamos como adamantes, rochas, carvalhos que sopram, ondas e ventos não quebraram, e não se movem, não se dobram. Faça uso de nosso sofrimento para rever nossos pecados e conhecer nossos deveres, e que porventura deveríamos ter feito e não fizermos no dia de nossa prosperidade, antes que Deus nos colocasse de lado. Qual era a controvérsia que Deus tinha contra nós em nosso sofrimento, e o que deveremos e o que Ele requer de nós em nossa restituição. A equipe dos profetas não fez bem à criança morta até que ele próprio vivesse. Os julgamentos não fazem nada até que Deus os siga com os seus cravos. Os castigos nunca nos consertam até que nos ensine. Bem-aventurado o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e o ensina da tua lei. Salmo 94, verso 12. Até que vejamos o seu nome e ouçamos a sua voz. Miqueias 6 e 9. Até tornarmos aviso de sua justiça, preparando a baleia que tens no vale. Jonas 1,17. Maldição, dando um encargo ao Sírio, e isso nos deixará mudos quando considerarmos que é Deus quem faz isso. Salmo 39, versículo 9. E agora que a taça deu a volta, e Deus por sua justa providência impediu nossa vingança, e fez isso pelas estranhas vicissitudes de sua justiça de uma maneira sábia e santa. O que se eles nos tivessem deixado fazer em nosso próprio caso, possivelmente teria sido feito com insensatez e fúria. Vamos concluir que o Senhor tem
no julgado a todos nós. Devemos fazer nosso trabalho, não tanto olhar para trás com vingança, mas olhar para frente com cura e resolução final. Temos sido como crianças desvazas que se desentendem em uma família. Agora nosso pai nos chicoteou. Isso deveria nos fazer voltar aos nossos acordos fraternos novamente. Segundo, o Senhor tem vários julgamentos pelos quais, para reduzir pecadores obstinados e obstinados, pode puni-lo no céu sobre eles, na terra sobre eles, em suas estranhas dentro deles, pode assediá-los para cima, para baixo, para fora, para dentro, e torná-los uma rede e corrente e cerca de aflições, para traçá-los e para cercar seu caminho, que eles não podem passar. Jó capítulo 3, versículo 23, Jó 19, versículo 8. Quando ele pleitear, ele tirará todos os refúgios e fará com que todas as regiões para as quais olhamos ministram desespero. Eles olharão para cima, eles olharão para a terra e verão aflição e escuridão de angústia. Isaías capítulo 8, versículo 21 ao 22. Se olharem para fora, eis uma espada. Se estivermos dentro, veja fome e pestilência. Levítico capítulo 26, versículo 25. Jeremias 21, versículo 4 e ao verso 6. Ezequiel capítulo 7, versículo 15. Do qual eles não poderão escapar ao sair. Jeremias 11, 11. Quando os homens multiplicam os pecados, o Senhor geralmente multiplica o julgamento, até que ele se dobre pelo arrependimento ou quebra de destruição. Quando a limpeza dos dentes, a explosão e o mofo, a peste e a espada, o julgamento de Sodoma e Gomorra, não prevaleceram com Israel para retornar. Então eles ameaçam a ira final, portanto assim te farei. Amós capítulo 4, versículo 6 ao 12. Que assim, no profeta Amós parece-me ser o mesmo com Ló, no profeta Oséias, uma rejeição total deles de serem o povo do Senhor. 4 vezes, uma após a outra, o Senhor ameaça punir seu povo 7 vezes mais por seus pecados, se eles andarem contrariamente a ele. Levítico capítulo 26, ao verso 18 ao 28. Os filósofos costumam contar apenas 8 passos para o grau mais alto e mais intenso de uma qualidade, mas a ira de Deus é representada por 28 graus para nós. Primeiro, o método de Deus nestes vários julgamentos geralmente é primeiro. Ele começa no homem exterior, exercitando um povo muitas vezes com a mudança de varas, que é sempre um sinal de ira no pai e de teimosia no filho. Segundo, ele procede à alma ferindo-a, revelando sua ira, subjugando sua paz, implantando a culpa dos seus terrores, fazendo com que a culpa e o medo se apoderem da consciência, chamado quebra de ossos. Salmo 51, versículo 8. Embriaguez e um espírito ferido. Provérbios 18, versículo 14. Se o Senhor devesse dar a um pecador seguro que agora pensa estar vivo e seguro, com base nas apreensões errôneas da misericórdia, uma visão completa da imundícia e senso do peso de qualquer pecado atroz, do qual ele esteja culpado, faria dele um terror para si mesmo, disposto a trocar seu fardo pelo peso de uma rocha ou montanha. Ó meus ossos quebrados, diz um Salmo 51, versículo 8. Ó meu coração murcho, diz outro no Salmo 102, versículo 3 ao 4. Ó terrores perturbadores de Deus, diz um terceiro. E ó inebriante flecha do Todo-Poderoso, diz um quarto, Jó 6 e 4. Assim o Senhor pode fazer de um homem um mago, uma fúria e demônio para si mesmo, amargando sua própria consciência contra ele. E se o sangrento é tão formidável, que coisa terrível é cair nas mãos de Deus vivo, contra cuja ira todas as honras do mundo, toda riqueza e grandeza que 1000 reinos poderiam amontoar sobre um homem, não poderiam ser mais proteção do que um manto de ouro batido, poderia ser para alguém que é lançado em uma fornalha de fogo. Conhecendo, portanto, o terror do Senhor, sejamos persuadidos a ter cuidado para não provocar sua ira por qualquer pecado presunçoso. Terceiro, para com os pecadores obstinados, o Senhor muitas vezes trata de uma maneira mais temerosa, selando sobre dureza de coração. Um espírito de sono, um senso réprobo, uma consciência cauterizada para serem levados com os olhos vendados por Satanás até a destruição, desprevenidos os ultrapassam. Assim é dito do velho mundo que, apesar da pregação de Noé, que ao preparar uma arca condenou o mundo, eles ainda não sabiam até que veio o dilúvio e levou todos embora. Mateus 24, versículo 39. Porque eu te purifiquei, diz o Senhor, e tu não foste purgado, não será mais purgado de tua imundícia. Ezequiel capítulo 24, versículo 13. Efraim está unido aos ídolos, deixe-o em paz, que o imundo seja imundo ainda. Apocalipse 22, versículo 11. Agora, uma vez que o Senhor tem tal variedade de julgamento,
que nunca podemos superar sua ira, sejamos profundamente humilhados por nosso orgulho, que como Faraó colocou Deus em tantas mudanças de várias e variedade de julgamento, como nós nesta nação sentiram. Redamo-nos a ele ao tempo, pois ele vencerá quando julgar. Cuidemo-nos de nos lisonjear quando uma vara está gasta ou posta de lado, como se a amargura da morte tivesse passado. Deus pode fazer cada criatura ao nosso redor, cada faculdade dentro de nós, uma vara e um flagelo contra nós. E portanto, tendo recebido tais livramentos como temos feito ultimamente, vamos fazer a conclusão sagrada de Esdras. Devemos novamente quebrar teus mandamentos? Esdras capítulo 9, versículo 13 ao 14. Não devemos mais cuidar de pecar para que não aconteça coisa pior. João capítulo 5, versículo 14. Não deveríamos considerar o que é que Deus nos restaurou em nossa posição, a saber que devemos em nossos lugares estudar como honrá-lo, ser zeloso por sua verdade e religião pura, eterna das liberdades, propriedade e direitos iguais de todas as pessoas da terra, para restaurar todos os inocentes oprimidos, para soltar os laços da violência e para assentar novamente essas nações tão abaladas e desorganizadas sobre o julgamento firme da verdade, paz e retidão, tanto para o primeiro general, a suposição de julgamentos vários e tais como vêm imediatamente de Deus e não admitem prevenção possível pela sabedoria humana ou remoção pelo poder humano. Segundo, prosseguimos para a direção dos deveres, onde vem primeiro ser considerada a qualidade das pessoas que os devem cumprir. Meu povo que se chama pelo meu nome. Todos os homens são suas criaturas, apenas uma herança seletar e peculiar, que leva seu nome e desfruta de sua paz, promessas e proteção. E esta em aliança com ele é chamada de seu povo. Entrei em aliança contigo, e tu te tornaste meu, diz o Senhor. Ezequiel 16, versículo 8. Este povo eu formei para mim mesmo. Isaías 43, versículo 21. O Senhor separou aquele que é piedoso para si mesmo. Salmo 4, versículo 3. Eles são povo de sua santidade. Isaías 63, verso 18. Um povo para o seu nome, tirado entre os outros. Atos 15, versículo 14. Para ser chamado pelo seu nome, nota-se seus filhos adotivos, como os filhos de José foram feitos filhos de Jacó. Gênesis 48, versículo 5 ao 16. Nós somos o povo de Deus de duas maneiras. Primeiro, por profissão visível ou separação sacramental do mundo, como toda a nação do judeu é chamada seu povo, um tesouro peculiar para ele acima de todas as pessoas. Êxodo 19, versículo 5. Uma nação perto dele, Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Seu povo mesmo assim, quando se rebelaram contra ele. Isaías capítulo 1, versículo 3 ao 4. Segundo, pela santificação espiritual e disposição interna, eram teus e tu os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. João 17, versículo 16. Judeus interiormente pela circuncisão do coração. Romanos 2, versículo 29. O Israel de Deus, Gálatas 6, versículo 16. Os filhos da promessa, Romanos 9, versículo 8. O remanescente segundo a reeleição da graça, Romanos 11, versículo 5. A circuncisão que adora a Deus em espírito, Filipenses capítulo 3, versículo 3. Estes são o seu povo por um preço de redenção. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20. Por uma designação peculiar ao seu serviço, Tito 2 e 14. Por uma relação íntima de amor e ternura, Ezequiel 16 e 8. Por uma alta valorização deles como tesouro, joias, vasos e monumentos, Malaquias 13 e 17. Animal de estimação, por destino a um fim mais glorioso. O dever se estende a ambos. Todo o corpo de uma igreja visível está em julgamento para se humilhar. E quanto às libertações intemporais do Senhor, o Senhor respeita as humilhações dos piores membros da igreja. Igreja como vemos nos casos de Acabe e Roboão, 1 Reis capítulo 21, versículo 28 ao 29 e 2 Crônicas 12, versículo 6 ao 7. Mas fazer isso tão eficazmente a ponto de atingir todas as promessas anexas é a obra do Israel de Deus pela santificação espiritual. Primeiro, os pecados do próprio povo de Deus que estão em aliança com ele podem provocar e obter julgamento de seu orgulho e segurança, amor mundano, conformidade com as corrupções dos tempos, frieza e formalidade no dever, andar desigual e infiel, agindo por interesse dividido do resto do povo do Senhor, podem provocar Deus severamente para punir uma terra. E podemos justamente temer que o tenha feito entre nós um homem bom, embora um filho possa ainda ser sutil sobre a ira, sobre desprazer paterno. Se Moisés e Arão, não crendo, glorificam a Deus, ambos devem morrer no deserto.
Números 20, versículo 12. Se Davi cresce orgulhoso de vitórias e numera ao povo, Deus enviará uma praga que diminuirá seu nome e seu orgulho. 2 Samuel capítulo 24, versículo 15. Se Salomão se voltar de Deus para as mulheres e para os ídolos, embora seja um filho, ele será castigado com varas de homens. 2 Samuel capítulo 7, versículo 14. Se Asa entristeceu o profeta e oprimir o povo, ele será vexado com guerras e doença. 2 Crônicas 19, versículo 9 ao 12. Se Josafá ajudar o ímpio, sua vida estará em perigo e seus navios quebrados. 2 Crônicas 19, versículo 20. Deus fará com que o julgamento comece em sua própria casa. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Seus pecados têm alguns agravamentos neles que outros homens não têm. Estes são cometidos contra a luz especial e convicção mais gloriosa como as de Salomão, depois que Deus lhe apareceu 2 vezes. 1 Reis capítulo 11, versículo 9. Contra amor especial e experiência de favor divino. 2 Samuel capítulo 12, versículo 7 ao 9. Contra revelações especiais, a honra de um pai, um senhor, um marido. Isaías capítulo 1, versículo 2. Contra a graça especial e assistência do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Contra convênios e compromissos especiais após um atestado de Deus por eles. Salmos capítulo 78, verso 34. Contra especiais livrações dos maiores perigos. Esdras capítulo 9, versículo 13 ao 14. Contra esperanças especiais e promessas mais especiais que deveriam ter persuadidos à santidade. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1 e 1 João capítulo 3, versículo 3. Contra a paz especial e os gloriosos confortos, como Davi pecou contra a alegria da salvação de Deus. Salmo 51, verso 12. Pedro negou a Cristo depois de ter visto sua transfiguração. Isso pode ensinar aos mais santos dos homens, primeiro, tomar cuidado em bancar os desvassos com a graça de Deus. Embora Deus seja um terno, ele pode ser um pai irado. E quem conhece o poder de sua raiva? Salmo 90, versículo 11 ao 2. Para ser mais cuidadoso, para ficar na brecha contra juízes públicos, tendo por seus pecados contribuído para trazê-los sobre a terra. Segundo, não é nosso dever, mas a aliança de Deus conosco, que é a base de sua misericórdia para conosco. A propriedade desperta a compaixão, embora me tenham provocado, ainda assim os pouparei, porque são meus. Malaquias 3 e 17. De onde aprendemos? Isaías 63, versículo 16 ao 19. A igreja em aflição raramente usa qualquer outro argumento. Por que a tua ira se acende contra o teu povo? Êxodo capítulo 32, versículo 11. Não és o nosso Deus? 2 Crônicas 20, versículo 7. Somos chamados pelo teu nome, não nos deixe. Jeremias 14, versículo 9. Poupe o teu povo, ó Senhor, não dê a tua herança ao opróbrio. Joel capítulo 2, versículo 17. E o Senhor, quando não há outro motivo, é maravilhosamente forjado por seu argumento. É Efraim, meu querido filho. Ele é uma criança agradável, pois desde que falei contra ele ainda me lembro dele seriamente. Por isso minhas entranhas estão perturbadas por ele. Certamente terei misericórdia dele, diz o Senhor. Jeremias capítulo 31, versículo 20. Na confissão devemos dizer, assim e assim fizermos. Josué capítulo 7, versículo 20. Na petição devemos dizer, assim e assim prometeste. Podemos argumentar muito melhor a partir da relação do que performasses. Senhor, somos teus filhos, quando merecíamos a ira, tu nos adotaste. Que, embora ainda o mereçamos, não nos rejeite quando nos adotaste inimigos. Se você deve nos rejeitar, deve rejeitar as crianças. Nossa indignidade não pode impedir tua misericórdia, que ela não a remova. Segundo, de que maneira fazer o dever? Ninguém pode cumprir o dever corretamente, a não ser como um dos seus em uma aliança com ele. Ele, Cristo, pela fé, tanto nossas pessoas quanto nossos serviços são aceitos. Efésios 1, versículo 6. E um animal de estimação. O altar santifica o dom e ele é o nosso altar. Fora dele não podemos fazer nada, os deveres não são feitos corretamente, mas na virtude do pacto da graça, Geu fez uma obra materialmente boa, mas a política carnal a transformou em pecado. Oséias 1, versículo 4. Para orar e ainda manter firme cruelmente, para jejuar e ter prazer na maldade, para trazer oferendas e rebanho para a casa de Deus e ainda se deleitam com a violência e a opressão. Se alguma coisa é zombar de Deus e provocar a ira, certamente isso é fazer da religião como um manto de Samuel, um manto para o diabo. Terceiro, de que maneira escapar do juízo e garantir a misericórdia? Seja seu povo e você com certeza será poupado. Malaquias capítulo 3, versículo 17.
Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Ele tem uma arca para Noé, um zoar para Ló, uma cesta para Paulo, um gato para Davi, câmaras e esconderijos para o seu povo até que a calamidade passe. Isaías 26, versículo 20. Salmo 57, verso 2. Quando Jesus estava perto de seu próprio sofrimento e em meio aos perigos, ele mesmo cuidou de seus pobres discípulos. Deixe isso para lá, quanto menos proteção contrária entre os homens, mais terão dele. Visto que, pois, o Senhor se compadece dos interesses de seu povo, tem especial cuidado em ouvi-los, perdoa-los e cura-os, cuide-se, honrado também de tomá-los sobre sua proteção aqueles que os feriram, corte no galho em que eles estão, cave sobre a fundação que os sustenta. Isso para as qualificações das pessoas de quem esta função são exigida. Os próprios deveres exigidos para a remoção do julgamento seguem. Primeiro, se eles se humilharem e forem lançados sobre minha mão santa no sentido de meu desagrado. Mas isso não é suficiente. Fez isso em 1 Reis capítulo 21, versículo 27, que quem deveríamos ler não orou a Deus. Segundo, se eles orarem e clamarem por ajuda como Nínive fez, Jonas capítulo 3, versículo 8. Mas isso também não é suficiente. Os hipócritas aflitos dirão: levante e salve-nos. Jeremias capítulo 2, versículo 27. Eles estenderão as mãos e farão muitas orações. Isaías capítulo 1, versículo 15. E clamam aos ouvidos do Senhor em alta voz. Ezequiel capítulo 8, versículo 18. E pergunte logo depois dele. Salmo 78, verso 34. Terceiro, se eles buscarem minha face e se entristecerem mais por meu desagrado do que por minha vara, ore primeiro por misericórdia e depois por cura, como Davi fez no Salmo 6, versículo 2. Foi o método de Cristo primeiro perdoar e depois curar, e deve ser nosso orado por isso, mas nem isso é suficiente. Faraó pode se contestar em ter seu pecado perdoado, embora ele não deixe ir. Êxodo capítulo 10, versículo 17. Quarto, se eles se converterem dos seus maus caminhos e assim levantarem mãos santas a Deus, primeiro lavem suas mãos em inocência e depois passem pelo altar do Senhor. Salmo 26, verso 6. Coloque iniquidade longe de suas mãos e depois estendê-los para Deus. João capítulo 11, versículo 13 ao 14. Levante as mãos puras. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Afaste o mal de suas ações e então venha e racione junto com o Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 16 ao 18. Primeiro, então se eles se humilharem, um dever exigido por profetas e apóstolos, e animal de estimação especialmente respeitado de Deus, como encontramos no caso de Josias em 2 Reis capítulo 22, versículo 19. Ele esvazia o coração da autoconfiança. É a raiz desse dever fundamental de abnegação. Convém para a aproximação a Deus, porque quanto mais humilde, mais bem-vindo. Quanto mais tremendo em suas ameaças, mais suplicaremos por sua graça. Isaías 66, versículo 2. Ele dispõe a uma confissão de pecado, como vemos no pobre, pródigo e publicano. Lucas capítulo 15, versículo 17 ao 19. Lucas 18, versículo 13. Ele prepara o coração para o entretenimento da misericórdia, embora a proclamação seja feita e o tribunal da misericórdia esteja aberto a todos. Apocalipse 17, versículo 22. Contudo, enquanto os homens amam o pecado, eles abandonam a misericórdia, mas quando a alma é humilhada, ele se abre para Deus e sua graça. As almas cansadas ficam contentes por serem saciadas. Jeremias capítulo 31, versículo 25. Ele abre caminho para o abandono do pecado. Quanto mais uma alma é humilhada por isso, a mais temerosa e vigilante contra ela. A humilhação é dupla. Primeiro, um passivo quando Deus quebra o coração pelo martelo da palavra, como é chamado em Jeremias capítulo 23, versículo 29, ou por alguma aflição dolorosa. Segundo, ativo quando a alma se humilha sobre o pecado e a ira, quando o homem aflige sua própria alma. Levítico 16, versículo 29. Novamente, isso é duplo. Primeiro, legal procedente de um espírito de escravidão, quando o coração ruge em uma cremalheira ou derrete em uma fornalha. É preenchido com consternação e angústia sobre o peso do pecado e da ira, como foi o caso de Faraó, Acabe, Belsazar, Félix e Jailó, os assassinos de Cristo. Segundo, evangélico quando a alma não está apenas quebrada e golpeada com o horror e o pavor da ira. Isso pode ser e permanece duro, como cada pedaço de uma perneira quebrada ainda é duro. Mas quando é gentilmente derretido e amolecido com apreensões de bondade e graça de Deus, um dever composto de amor e tristeza, a humilhação de Ezequias. Este é um dever perpétuo.
Enquanto o pecado permanecer, deve haver um senso dele e tristeza por ele, mas em alguns momentos e casos, especialmente para ser renovado, como em tipos de pecado e provocações extraordinários e perigos e angústias públicos de grande tentativa de prêmios ou sucesso de bênçãos desejados, como foi o caso de Esdras em capítulo 8, versículo 21. Grandes pecados, as tristes divisões, os afetos desarticulados, os interesses contrários, os tristes erros e doenças na igreja, as miseráveis flutuações e perturbações que ocorreram no Estado, as horríveis violações da ordem e da justiça, as manchas dolorosas sobre a terra, pela irregular e prodigosa efuação do sangue dos príncipes, pares e profetas, pelas afrontas e dissipações que se fizeram aos parlamentos, os desprezadores que foram derramados sobre os ministros e tentativa contra sua manutenção, as grandes dificuldades que estão diante das casas nobres neste momento, em seus esforços de cura, estabelecer a terra e colocar os ossos quebrados e articulações deslocados novamente na devida ordem, o apaziguamento das animosidades, a moderação das extremidades, a conciliação das diferenças, a santificação dos interesses, a preservação da religião pura e as grandes preocupações de Cristo e seu povo, a restauração da honra das nações desmoronadas e dos direitos justos a todas as ordens nelas contidas que foram obstruídos por tantos anos, o renascimento do comércio, o alívio das pressões, a redução desses reinos lamentavelmente jogados e naufragados à calma e serenidade novamente. Clamem em voz alta por esses deveres no texto, para que o Senhor se agrade em ouvir, perdoar e curar-nos Ele mesmo, e resplandeça sobre os conselhos e abençoe todos os empreendimentos de seu servo, para que eles possam ser instrumentos de cura para nós da mesma forma. Para seu melhor desempenho, proporei 2 expedientes. Primeiro, para ter uma visão de Deus em si mesmo e em sua relação com você, e lidar com você. Segundo, para ter uma visão de si mesmo no espelho de sua pura e santa lei. Primeiro, coloque o Senhor diante de você como Davi fez no Salmo 16, versículo 8. Considere o Deus que Ele é, com o que temos que fazer. Considerando-o, primeiro, em si mesmo, seus olhos penetrantes, humilhe-se diante dele. Sua poderosa mão, humilhe-se sobre sua mão, e seu olho pode nos sondar. Não podemos nos esconder dele, sua mão pode nos alcançar, não podemos escapar dele. Cada atributo de Deus pode servir para nos humilhar. Sua majestade e glória é terrível para os anjos. Isaías capítulo 6, versículo 2. Tão santo que cuja participação é justa em comparação com o justo. Ele é o grande Deus e, portanto, muito temido. Salmo 89, versículo 6 ao 7. Sua santidade, ele é glorioso. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Tão santo que não pode ser servido de olhos mais puros do que contemplar a iniquidade. Seu ciúme e justiça, um Deus a quem a vingança pertence, que não será zombado ou provocado. Naum, capítulo 1, versículo 2. Sua misericórdia e bondade, que devem nos levar ao arrependimento e derreter o coração em um temor filial dele. Oséias, capítulo 3, versículo 5. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Sua onisciência, que sonda e prova o coração e as rédeas, tem todas as coisas nuas e abertas diante dele, que sabemos o suficiente por nós mesmos para nos humilhar e humilhar, como devemos reverenciar o olho de Deus, que conhece todas as coisas. Tais considerações humilharam grandemente o mais santo dos homens. Moisés tem medo de olhar para Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Jó se abomina. Em Jó capítulo 42, versículo 5. Elias esconde seu rosto em um manto. Isaías clama, estou arruinado. Isaías capítulo 6, versículo 5. Esdras não pode ficar diante de Deus. Pedro ordena que Cristo se afaste dele porque ele é um homem pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Segundo, em suas relações conosco, ele nosso Criador, nós o barro, ele nosso rei, nós somos vasalos. Ele é nosso juiz, nós somos malfeitores. Ele é nosso pai, nós somos filhos indisciplinados. Ele é nosso mestre, nós somos servos inúteis. Todos os argumentos para a humilhação. Terceiro, ao lidar conosco, nossa humilhação o derrete todo na misericórdia. Quando Israel confessou, submeteu e orou e reforçou a alma do Senhor, se entristece por sua miséria. Juiz, capítulo 10, versículo 15 ao 16. Quando Efraim feriu em sua coxa, as entranhas do Senhor ficaram perturbadas por ele, mas nossa teimosia selará e calará sua compaixão contra nós. Levítico 26, versículo 21. Considere primeiro em seu julgamento
e várias providências pelas quais devemos aprender a retidão. Isaías 26, versículo 9. A taça dos lordes passou por todas as ordens de homens, príncipe, pares, ministros, povo. Sentimos seu julgamento em nossas casas, nossas honras, nossos nomes, nossas propriedades, por guerras em terra, por perigos no mar, por divisões na igreja, por confusão no estado, por mais males e tristezas, então podem ser bem enumeradas. E não devemos nos voltar para o Senhor que fere? Devemos ser como Acais, pior para nosso sofrimento? 2 Crônicas 28, versículo 22. Seja incendiado e não saiba, ser queimado e não colocar isso no coração. Segundo, em sua misericórdia que resplandeceram sobre nós através de todas as nossas nuvens. Não temos motivos para reclamar, pois somos homens vivos. Lembrou-se da misericórdia no meio da ira. Apagou a chama da guerra. Frustrou as tentativas daquela que a teriam reacendido. Repreendeu a fúria do mar, a besta do junco. Como fala o salmista, por fim a carreira daqueles em esperança e desígnio. Engoliram nossas igrejas, nossas universidades, nosso ministério, nosso Jordão em seu mar morto. Continuou o seu evangelho e os meios de graça em abundância e liberdade entre nós. Bendito seja o seu nome para sempre. Nunca esta bênção pode ser removida de nós. Restaurou nosso parlamento, os grandes baluartes sobre Deus em nossa religião, liberdade, propriedade, interesses, todos os nossos caminhos, em direção à sua honra e em esplendor antigo novamente. E esta bondade de Deus chama a nossa humilhação, e eu te aceitarei e te reunirei. Grandes pecados, as tristes divisões, os afetos desarticulados, os interesses contrários, os tristes erros e doenças na igreja, as miseráveis flutuações e perturbações que ocorreram no Estado, as horríveis violações da ordem da justiça, as manchas dolorosas sobre a terra, pela irregular e prodigosa efuação do sangue dos príncipes, pares e profetas, pelas afrontas e dissipações que se fizeram aos parlamentos, os desprezadores que foram derramados sobre os ministros e tentativa contra a sua manutenção, as grandes dificuldades que estão diante das casas nobres neste momento, em seus esforços de cura e estabelecer a terra e colocar os ossos quebrados e articulações deslocadas novamente na devida ordem, o apaziguamento das animosidades, a moderação das extremidades, a conciliação das diferenças, a santificação dos interesses, a preservação da religião pura e as grandes preocupações de Cristo e seu povo, a restauração da honra das nações desmoronadas e dos direitos justos a todas as ordens nelas contidas, que foram obstruídos por tantos anos, o renascimento do comércio, o alívio das pressões, a redução desses reinos lamentavelmente jogados e naufragados à calma e serenidade novamente. Clamem em voz alta por esses deveres no texto, para que o Senhor se agrade em ouvir, perdoar e curar-nos Ele mesmo, e resplandeça sobre os conselhos e abençoe todos os empreendimentos de seu servo, para que eles possam ser instrumentos de cura para nós da mesma forma. Para seu melhor desempenho, proporei 2 expedientes. Primeiro, para ter uma visão de Deus em si mesmo e em sua relação com você, e lidar com você. Segundo, para ter uma visão de si mesmo no espelho de sua pura e santa lei. Primeiro, coloque o Senhor diante de você como Davi fez no Salmo 16, versículo 8. Considere o Deus que Ele é, o que temos que fazer. Considerando-o, primeiro, em si mesmo, seus olhos penetrantes, humilhe-se diante dele. Sua poderosa mão, humilhe-se sobre sua mão. E seu olho pode nos sondar, não podemos nos esconder dele, sua mão pode nos alcançar, não podemos escapar dele. Cada atributo de Deus pode servir para nos humilhar. Sua majestade e glória é terrível para os anjos. Isaías capítulo 6, versículo 2. Tão santo que cuja participação é justa em comparação com o justo. Ele é o grande Deus e, portanto, muito temido. Salmo 89, versículo 6 ao 7. Sua santidade, Ele é glorioso. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Tão santo que não pode ser servido de olhos mais puros do que contemplar a iniquidade. Seu ciúme e justiça, um Deus a quem a vingança pertence, que não será zombado ou provocado. Naum capítulo 1, versículo 2. Sua misericórdia e bondade, que devem nos levar ao arrependimento e derreter o coração em um temor filial dele. Oséias capítulo 3, versículo 5, Romanos capítulo 2, versículo 4. Sua onisciência, que sonda e prova o coração e as rédeas, tem todas as coisas nuas e abertas diante dele, que sabemos o suficiente por nós mesmos para nos humilhar e humilhar, como devemos reverenciar o olho de Deus, que conhece todas as coisas,
Tais considerações humilharam grandemente o mais santo dos homens. Moisés tem medo de olhar para Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Jó se abomina. Em Jó capítulo 42, versículo 5. Elias esconde seu rosto em um manto. Isaías clama, estou arruinado. Isaías capítulo 6, versículo 5. Esdras não pode ficar diante de Deus. Pedro ordena que Cristo se afaste dele porque ele é um homem pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Segundo, em suas relações conosco, Ele nosso Criador, nós o barro, Ele nosso Rei, nós somos vasalos. Ele é nosso juiz, nós somos malfeitores. Ele é nosso Pai, nós somos filhos indisciplinados. Ele é nosso Mestre, nós somos servos inúteis. Todos os argumentos para humilhação. Terceiro, ao lidar conosco, nossa humilhação o derrete todo na misericórdia. Quando Israel confessou, submeteu e orou e reforçou a alma do Senhor, se entristece por sua miséria. Juiz, capítulo 10, versículo 15 ao 16. Quando Efraim feriu em sua coxa, as entranhas do Senhor ficaram perturbadas por ele, mas nossa teimosia selará e calará sua compaixão contra nós. Levítico 26, versículo 21. Considere o primeiro em seu julgamento e várias providências pelas quais devemos aprender a retidão. Isaías 26, versículo 9. A taça dos lordes passou por todas as ordens de homens, príncipe, pares, ministros, povo. Sentimos seu julgamento em nossas casas, nossas honras, nossos nomes, nossas propriedades, por guerras em terra, por perigos no mar, por divisões na igreja, por confusão no estado, por mais males e tristezas, então podem ser bem enumeradas. E não devemos nos voltar para o Senhor que fere? Devemos ser como Acais, pior para nosso sofrimento? 2 Crônicas 28, versículo 22. Seja incendiado e não saiba, ser queimado e não colocar isso no coração. Segundo, em sua misericórdia que resplandeceram sobre nós através de todas as nossas nuvens. Não temos motivos para reclamar, pois somos homens vivos. Lembrou-se da misericórdia no meio da ira. Apagou a chama da guerra. Frustrou as tentativas daquela que a teriam reacendido. Repreendeu a fúria do mar, a besta dos juncos. Como fala o salmista, por fim a carreira daqueles em esperança e desígnio. Engoliram nossas igrejas, nossas universidades, nosso ministério, nosso Jordão em seu mar morto. Continuou o seu evangelho e os meios de graça em abundância e liberdade entre nós. Bendito seja o seu nome para sempre. Nunca esta bênção pode ser removida de nós. Restaurou nosso parlamento, os grandes baluartes sobre Deus em nossa religião, liberdade, propriedade, interesses, todos os nossos caminhos, em direção à sua honra e em esplendor os antigos novamente. E esta bondade de Deus chama a nossa humilhação, e eu te aceitarei e te reunirei. Fora dos países, e então você deve se lembrar dos seus caminhos e se odiar, como um duro e um macio, pedra e amargara. Construímos um muro com um duro e um macio, um martelo e um travesseiro, quebramos uma pedreira, com um duro e um macio, o selo e a cera impressionamos. Julgamentos duros e misericórdias suaves devem nos edificar em santidade, quebrar nossos corações teimosos e impressioná-los. Segundo, tenha uma visão de si mesmo, de seus próprios corações e vidas. Estamos propensos a esquecer de nós mesmos e nos confundimos. Portanto, somos convidados a pesquisar e experimentar nós mesmos, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, como meio de silenciar nossas queixas contra Deus. Quando o filho pródigo uma vez voltou a si e fez um levantamento de sua própria condição, ele foi rapidamente levado a reconhecer sua indignidade. Lucas capítulo 15, versículo 17 ao 18. Este é um dever de uso e benefício singular. Alargar o coração em piedosa tristeza pelo pecado passado, sobre as descobertas que este escrutínio faz. Quando nos lembramos dos nossos atos, nos odiaremos. Ezequiel capítulo 6, versículo 9. Trabalha com cautela e circunspecção para o tempo vindouro. Cuidaremos de quebrar os mandamentos, tendo provocado o Senhor tanto já. Em Esdras capítulo 9, versículo 14. Isso nos fará magnificar a misericórdia divina, como Paulo fez quando ele lembrou que ele tinha sido um perseguidor e blasfemador. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. E se alguém nos fizer a milésima parte do mal que fizemos a Deus, poderíamos nos humilhar para alimentar, vestir, enriquecer, adotar tal pessoa para nossa própria família e dar-lhe uma ampla herança. Isso nos faria confiar apenas na graça gratuita e não em qualquer força própria, quando consideraremos o
quanto Deus exige e quão pouco realizaremos. Irei na força do Senhor, farei menção da tua justiça, só da tua. Salmo 71, versículo 16. Algo nos salvará, não cavalgaremos a cavalo, nem diremos ao trabalho de nossas mãos. Vós sois nossos deuses, pois em ti, ó Pai, nos encontra a misericórdia. Isso nos tornará extremamente mansos e pacientes nas aflições. Não é nada além da ignorância de nós mesmos o que nos faz inchar e nos afligir contra Deus. Se somos homens vivos, não temos motivos para reclamar, pois sofremos menos do que nossa iniquidade merece. E para que possamos ter uma visão melhor e mais completa de nós mesmos, de nosso coração e vida, olhemos para a santa lei de Deus. É excessivamente amplo e atinge a menos corrupção. Salmo 119, versículo 96. Muito espiritual e sonda os mais íntimos cantos da alma. Romanos capítulo 7, versículo 14. Excessivamente impuro e não pode desaparecer com a menor poluição. Salmo 119, versículo 140. Excedendo o perfeito e não dispensará qualquer defeito. Salmo 19, versículo 7. Excedendo o direito e o estreito e não pode suportar qualquer culpa do Espírito. Salmo 19, versículo 8 ao 9. Sobre as graciosas e preciosas promessas do Evangelho, que são a porção e a doteza da igreja aqui embaixo. Sobre o Espírito Santo de amor e graça, que sela os crentes até o dia da redenção. Sobre o amor livre pelo qual fomos eleitos. Sobre o sangue precioso pelo qual fomos redimidos. Sobre a herança gloriosa para a qual somos reservados, sobre a imagem graciosa após a qual somos renovados. Amamos esta lei sagrada, submetizamos esta promessa preciosa, entristecemos este Espírito abençoado, abusamos desta graça, profanamos esta imagem, este amor livre, este sangue inestimável, esta herança gloriosa que desprezamos e negligenciamos miseravelmente, anúncio desprezado. O que resta mais que clamamos todo com da lei, e por último teremos nossos pecados e não sejamos rochas e andamentos, isso nos humilhará. Fomos feitos para conversar com Deus e o pecado o excluiu de todos os nossos pensamentos. Costumamos lamentar tristes alterações quando o jardim do Éden se torna um deserto, cidades transformadas em montes de ruínas. Ele se veste escarlate, abraçando. Como devemos lamentar a triste mudança que o pecado operou em nossa natureza e vida, que uma criatura estampada com a impressão da imagem divina, feita para empregos elevados e honrosos, deve degenerar até agora, a ponto de ser um filho das trevas, um vassalo do inferno, um vaso de luxúria. Que uma alma feita de uma espécie de substância angelical deve afundar-se na balança com prazeres sórdidos, com lucros perecíveis, com luxúrias perniciosas, deve negociar e vender seu eu e sua salvação pelo ventre, por vergonha, por vaidade, por podridão, e troque por sua glória por aquilo que não aproveita. Que uma língua que foi feita para glorificar a Deus e para si nossa glória, feita para orações, louvores e comunicação graciosa, deve arrotar blasfêmias e profanação, juramentos e maldições, blasfêmias e injúrias e todos os tipos de discursos pobres, como um sepulcro aberto. Que um coração que foi feito para meditações celestiais e para comunhão e conversa com Deus deve agora alimentar nada além das afeições infernais e ser uma pia e sepultura de luxúrias impuras. Se aqui descemos a uma investigação mais particular, consideraremos a impureza do nosso original de Adão caído, por quem fomos vendidos como escravos sobre o pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14. Pois ninguém pode tirar uma coisa pura de um imundo, e a impureza de nossa natureza e constituição por natureza filhos da ira. Nenhuma coisa boa habitamos em nós. Tão contrário à santa vontade de Deus como as trevas à luz, tão cheio de mal, como o mar de água incendiado por um inferno de corrupção. Tiago capítulo 3, versículo 6. Exatamente contrário à lei de Deus, como aparece comparado à exigência estreita de um Gênesis capítulo 3, versículo 10, como a depravação total do outro, a impureza de nossos pensamentos, afeições secretas que surgem continuamente como faíscas de uma fornalha agitada, pensamentos vãos que tendem a nada bom, pensamentos impuros e perversos, muito fel e amargura. Atos capítulo 8, versículo 22 a 23. A impureza de nossas palavras, não apenas palavras ociosas, mas pobre e desagradável. A impureza de nossas ações, esses imensos ocultos de impiedades contra Deus, injustiça contra os homens, intemperança contra nós mesmos, abioso em qualidade, imensurável em quantidade, areias por números, montanhas por peso,
acompanhadas de multidões de agravos tristes, a impureza de nosso serviço e a iniquidade de nossas coisas sagradas. Tais considerações como esta santificada pela graça evangélica muito conduziriam à nossa humilhação e operariam em nós estes 3 frutos e evidências disso. Primeiro, uma tristeza segundo Deus, assim chamada pelo apóstolo, porque coloca a alma na direção de Deus. Caim, Judas e Félix ficaram tristes, mas fugiram de Deus. Mas a tristeza segundo Deus aproxima a alma de Deus. Como um navio em uma tempestade não se aventura em nenhuma praia, mas se aprofunda no mar, assim a alma, quando é humilhada por Deus, não se entrega a nenhuma praia carnal, mas ainda corre para mais perto dele. Segundo, uma justificação de Deus, atribuindo a ele a glória de sua justiça, se ele nos condenar, e de sua misericórdia, se ele nos absolve. Salmo 51, verso 4. Daniel capítulo 9, versículos 7 ao 9. Terceiro, auto-julgamento e subscrevendo nossa condenação, dizendo: amem a maldição. Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Se julgo a mim mesmo, Deus pode reverter meu julgamento, como o judiciário superior pode fazer o ato do inferior. Mas se eu ficar até que Deus me julgue, o mundo inteiro não pode anulá-lo ou evitá-lo. Como Santo Agostinho diz do pobre publicano, ele próprio era um juiz para que Deus pudesse libertar ele mesmo, acusou para que pudessem defender. Ele julgou e acusou a si mesmo para que Deus pudesse libertá-lo e defendê-lo. Bom julgamento, diz Bernardo. O que me derruba e me esconde daquele distrito é julgamento divino. Quero ser apresentado à face da ira, julgar, não ser julgado. Este é de fato um bom julgamento que me afasta e me esconde do severo julgamento de Deus. Eu tremo para cair nas mãos de Deus vivo. Deixe-me ser apresentado diante de sua ira, como já julgado, não para ser julgado por ele. Segundo, o próximo dever é a oração, sem a qual a humilhação é apenas um afundamento sobre Deus, não a busca por ele. Os próprios pagãos se dirigiram a este santuário em tempos de angústia, e por este poderoso monte de Deus foi movido a segurar sua mão e se arrepender de propósitos e revogar julgamentos denunciados. Primeiro, com isso honramos a Deus em reconhecê-lo a fonte de todo o nosso bem, o acusador de todo o mal, o vingador de nosso pecado, que temos de fazer com ele em todos os nossos sofrimentos, criaturas, mas a vara, ele e o Pai que assegura, que nenhum outro meio pode nos fazer bem, a não ser que ele o santifique em seu desagrado. Ninguém pode remover como um diamante é cortado apenas por um diamante. Assim Deus é pacificado apenas por si mesmo. A picada do escorpião curada pelo pó do escorpião, a ira de Deus pelo favor de Deus. Segundo, com isso nos aliviamos. A oração alivia a aflição onde ela não a remove. A natureza é fortalecida para suportar a dor. A consciência é fortalecida para resistir à tentação e se liada a dela. O coração é submisso a aceitar o castigo do pecado, assim como a lama matam a força de uma bala. Assim, um coração submisso pela oração obtusa a borda de uma aflição que não pode penetrar tão fundo no coração para feri-lo. Terceiro, na oração devemos buscar a face de Deus, seu favor para nos confortar e seu conselho para nos dirigir. Primeiro, no julgamento e dificuldade devemos buscar mais o favor de Deus do que nossa própria libertação, a recuperação de seu amor do que a remoção de sua vara. Outras mágoas pressionam a natureza, seu desgosto fere o espírito. Em outras dores, o favor de Deus sustenta a alma. Salmo 23, verso 4 e Salmo 94, versículo 17 ao 19. Mas quando o favor de Deus é retirado, a alma não tem mais nada para se apoiar. Nada pode confortar quando Deus desaprova. A armadura pode proteger contra uma espada ou uma bala, mas não contra fogo. Quando Deus está irado, não há refúgio senão em Deus. Segundo, em dificuldades, devemos também buscar a face de Deus, como Davi fez em 2 Samuel capítulo 21, versículo 1. Não se apoie em nosso próprio entendimento, nem se sacrifique a nossa rede, mas tenha nossos olhos sobre aquele que é o Pai das luzes, que quando quer dar sabedoria ao simples e quando quer apaixonar o conselho do sábio e o torna embrutecido. Quarto, depois de todos esses deveres preparatórios, deve seguir-se
que é o dever substancial e o fim de todo o resto, afastando-se dos nossos maus caminhos, não de pecado em pecado, isto é, apenas não de pecado a interesse secular, que não é a conversão do pecado para Deus, mas para o mundo, não do pecado para os meros ditados da natureza e da razão reta. Isso não é uma conversão do pecado para Deus, mas do pecado para nós mesmos, uma conversão filosófica não espiritual, não do pecado apenas à consciência natural, para gratificar e prevenir os terrores disso. Isso é uma conversão sérvil, não filial, mas do pecado para Deus, não desanimada e hipócrita. Jeremias capítulo 3, versículo 10, com o coração dividido, mas sinceramente em nosso pensamento pelo amor e tolerância de todo pecado, em nossos caminhos prática voluntária de qualquer pecado, mas principalmente daqueles pecados que mais prevaleceram contra nós e com os quais mais desonramos a Deus, como Isaías capítulo 17, versículo 7 ao 8, e Isaías 30, versículo 22, Oséias capítulo 14, versículo 3. Estes são os deveres aqui prescritos para responder à oração de Salomão. A resposta segue exatamente proporcional a esses deveres em 4 promessas graciosas. Primeiro, uma promessa de condescendência graciosa sugerida a palavra do céu. Embora ele habite no alto, ele se humilhará para reviver o espírito dos pecadores contritos e humildes. Ele descerá para trabalhar a libertação para eles. Êxodo capítulo 3, versículo 8. Segundo, promessa de audiência graciosa, eu ouvirei. É uma dolorosa aflição aos servos de Deus quando ele está zangado com suas orações e os exclui. Salmo 80, verso 4. Lamentações capítulo 3, versículo 8. Por outro lado, este é um dos mais radiantes e gloriosos confortos do povo de Deus, que em todas as dificuldades eles têm o trono da graça para levá-los. Com a promessa você deve orar. E eu ouvirei como um homem faz aquilo em que se deleita, porque a oração do justo é o seu prazer. Jeremias 29, versículo 12 ao 13, Provérbios 15, versículo 8. Terceiro, uma promessa graciosa de perdão para acelerar seu semblante e elevar sua luz sobre eles. Pois mesmo quando fazemos sua vontade e quando somos seu povo, queremos a misericórdia perdoadora. Há necessidade de perdão não apenas para os ímpios, para sua justificação, mas também para seu próprio povo e filhos em uma restituição ao favor paterno, cujo sentido e fruição eles podem perder por seus pecados. E este é o método de Deus em ouvir orações, perdoar o pecado antes que ele cure a dor. Mateus capítulo 9, versículo 2. Pois de fato, quando o pecado é perdoado, a doença é curada na raiz, pois o pecado é o aguilhão de toda aflição, bem como da morte. Quarto, a promessa de cura da terra. As humilhações e orações do povo peculiar de Deus são benéficas para toda a terra. Os inocentes entregarão a ilha. Jó 22 e 30. Um José no Egito, um Elias em Israel, são os carros e cavaleiros dela. Um povo humilde, orando e convertido, certamente será um povo curado. E se alguma vez esperamos ser curados com propósito, este deve ser o nosso método para isso. Agora, até quando nessas promessas há isso digno de nossa observação? Primeiro, que quando Deus desce para libertar e olha do céu, ele não faz de outra maneira senão pela encarnação de seu Filho, pela eficácia de seu Espírito, pela operação de sua providência ou pelo ministério dos anjos. Quando ele ouve orações, é somente pela intercessão e mediação de Cristo. 3. Quando ele perdoa pecados, é somente pelos méritos e justiça de Cristo. 4. Mas quando ele cura uma terra, ele muitas vezes usa nesse trabalho o ministério dos homens. Magistrados são curandeiros e reparadores. Os ministros são os curadores dos enfermos. E portanto, aqui com toda a humildade, imploro de você, honrado, que são instrumentos de cura nas mãos do Senhor, para estas nações longa e dolorosamente enfermas, que você com todo o seu vigor convoque todas as graças de Deus, todas as habilidades da natureza em você para este trabalho mais necessário. Você tem a promessa do Senhor de estar com você, e se você colocar isso no caminho dele, e sua maneira de curar a terra é, primeiro, quando o povo dela for seu povo chamado pelo seu nome. Segundo, quando as pessoas são humildes, penitentes, orando e reformando. Seu maior cuidado, portanto, deve ser primeiro que o povo da terra seja povo de Deus, que seu nome seja reconhecido, suas verdades, adoração, interesses preservadores, puros e invioláveis entre nós. É para aqueles que temem o nome de Deus que a promessa de cura é feita. Malaquias 4, versículo 2. Segundo,
na maneira em que até mesmo os pecados de tais podem provocar o Senhor, seu zelo por Deus e amor à nação devem aparecer, despertando eles e todos os outros para lembrar de onde eles caíram, muitos deles por orgulho, devassidão, interesses e desígnios carnais, de verdade salutarem de ordenanças sagradas, do amor de um ministério fiel, de amor fraterno do cristão. Comunhão a muitos erros e futilidades vãs, ao desprezo das magistaturas, a afrontar a autoridade, a violar a ordem e a paz pública, e tal excesso de licenciosidade sobre o pretexto da liberdade que a religião quase nunca esteve mais ameaçada sobre os retos da perseguição do que sobre a lascívia e devassidão de uma liberdade abusada. Embora, portanto, deva haver toda ternura para preservar para o povo de Deus a liberdade com que o Senhor os libertou. Deus proíbe que qualquer restrição ou abreviação seja sobre isso. Contudo, uma vez que o mesmo Senhor ordenou que não devemos usar nossa liberdade como um mantó de malícia, é necessário que se use grande prudência para evitar as exorbitâncias de mentes devassas que fazem uso da liberdade para desonra e assalto à autoridade pública, para acender as chamas animados, os descontentes para insurreição, eneventam e a paz e a concórdia do povo da terra, desarticulando-os naquele que é o principal vínculo da unidade, as verdades da religião, onde quando uma vez são universalmente quebradas, quem não vê com larga é uma porta aberta para Roma, ou não só para entrar, mas para ser bem-vindo entre nós. O caminho, portanto, para a cura é se esforçar para nos trazer todos para casa, para sermos o povo de Deus, e como seu povo para ser compactado dentro de nós mesmos, deixar de lado todos os títulos distintivos e ofensivos, e com afeição fraterna para se unir, como tanto quanto pode ser em julgamento, ainda que completamente em afeição, e acima ter nossas opiniões divergentes para nós mesmos, para que as consciências de nossos irmãos não sejam afligidas, nem a paz da Igreja de Cristo em perigo por isso. Concluo tudo, suplicando-lhe que, já que o Senhor tomou como um de seus títulos, seja chamado o Senhor que nos cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Que sem ele o construtor batalha, o vigilante guarda, o estadista aconselha, o médico cura, tudo em vão. Você sempre pela oração e atendimento a Deus por conselho, então busque sua face e orientação neste trabalho pesado, que quando estiver terminado e colocada a pedra principal de nosso assentamento, podemos dizer, foi o Senhor que fez em maravilhoso aos nossos olhos, e possa com gritos clamar graça, graça a ela. Fim do sermão.